Deixa eu apresentar os convidados para a gente bater um papo e você de casa participa conosco aqui também. Maurício está conosco, cantor, e muito boa noite. Obrigado pela presença. Tudo bem com você? Oi, Maurício, boa noite. Tudo jóia? Tudo bem. Conosco também, Natanael. Natanael, seja bem-vindo. Professor, como é que o senhor está? Tudo jóia? Tudo bem, tudo bem. Tudo bem? Então tá bom. Bem-vindo. Também astrônomo, né? E conosco aqui o Jonas Suzuki, astrônomo também. Se formou, estudou aí no Japão e estão aqui justamente para falar um pouquinho, né, sobre o que é astronomia, o que é ser um astrônomo e o que vai acontecer aqui na cidade de Piracicaba, que é a sua terceira noite de observação astronômica no campus da FUMEP. Bom, antes de falar do evento, acho que daí o Maurício pode destacar bastante o evento, dando detalhes, né? Vamos explicar um pouquinho, né? O que é essa ciência, esse estudo. Eu gostaria que você explicasse um pouco para nós aí, para a gente abrir para o público que está em casa também. Quem começa? Pois não. Jonatas, pois não. Pois bem, a astronomia, né, eu estudo de todos os objetos que estão no céu. Então, a gente começa aqui, né, dos planetas aqui no Sistema Solar, vai expandindo aqui para as estrelas até chegar nas galáxias e até chegar lá na origem do universo, que é a cosmologia, ou no final dela, que é a cosmogonia. Então, tem várias áreas, né, que envolvem toda essa ciência que é a astronomia. Quando você fala final mesmo? É o Isso. final? Isso, tem teorias, né, de que são desenvolvidas, porque assim como tem o pessoal da teoria que fala sobre a origem do universo, mas também falam sobre um possível final do universo também. Ah, entendi. Então, já para a gente entender, até uma colocação rápida, só aproveitando sua presença aqui, quantas estrelas tem o nosso universo? Já contabilizado isso? Dá para a gente ter um número? Olha, de cabeça eu não vou lembrar. Posso fazer uma associação? Pode fazer, É pode fazer. interessante. Se você imaginar cada grão de areia na praia, você Tá. pega um punhado, você vai ter um número gigante de grãos de areia. Perfeito. O que os astrônomos imaginam é que o número de estrelas no universo é maior que o número de grãos de areia que a gente tem aqui em todas as praias Nossa. da Terra. É muito grande. É muito grande. É muito É muito número, hein, para poder falar. É muito grande, realmente. Natanael, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente conseguiu já, né, através de equipamentos aqui, né, desenvolvidos por nós, a gente conseguiu já visualizar qual distância em anos-luz do planeta Terra. Que a gente conseguiu observar, fotografar. Com o uso de instrumentos, né, você consegue, através de astrofotografia, pegar quase o início do universo. Isso está em torno de 13,4 bilhões de anos-luz. Puxa vida. É muito grande. Então, mas para isso, o que acontece? A luz se desloca na nossa direção com a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Essa é a velocidade da luz. Essa é a velocidade da luz. Então, imagine, para essa luz chegar até nós, tem mais de 13 bilhões de anos-luz. Então, é muito grande. Quer dizer, pode ser que ela nem exista mais. Com certeza. Toda vez que a gente olha para o Sol, a gente está olhando como ele foi há 8 minutos atrás. Quer dizer, o que chega para nós, olhando para o Sol, essa posição do meio-dia, quer dizer, ele já passou ali, já está à frente 8 minutos. A questão do horário está relacionado com a Terra, né? Tá bom? Então, mas agora, a própria a Lua que a gente observa, ela está um pouco mais de um segundo-luz atrás. Entendi. Até a Lua também. A Lua também. Então, você só vê o passado. Então, o que a gente está vendo no universo é o passado. Nós estamos vendo aquilo que já foi. Então, você está vendo muitas coisas que provavelmente não existam mais. E aí, não estão naquela posição. Por exemplo, a estrela mais próxima depois do Sol, a luz dela demora 4,2 anos para a luz dela chegar e a gente poder aqui. observar hoje aqui. Isso. E essa outra estrela tem planetas também ao redor? Sim, essa daí também tem. Né? Na próxima, no sistema ali da estrela Alpha Centauri, que é essa estrela mais próxima, né? Ela também foi descoberto um planeta que se chama exoplaneta, né? Que está fora do nosso sistema solar e tem esse nome chamado exoplaneta. Ô Suzuki, explica uma coisa para mim. Bom, a gente hoje, vou falar de você, que você tem toda uma... vocês dois, né, são professores, então vocês têm todo, além de um vasto equipamento que hoje a humanidade consegue desenvolver cada vez mais rápido, né? Então a gente tem aí computadores, como você falou, né, que analisam a luz, a gente tem até máquinas que observam que não estão aqui, estão fora do nosso planeta, né?
que acabam fotografando, como que os povos antigos conseguiram desenhar o céu tão precisamente sem equipamento? Como é o caso, por exemplo, de algumas civilizações antigas, né? Que tinham nomes de acordo com a disposição da estrela, que basicamente a olho nu a gente não conseguiria. Como é que isso foi feito? Posso responder? Claro que sim. O que acontece é o seguinte, nós estamos aqui na Terra e as estrelas estão muito, que nem o Chirac falaria, né? muito distante. E o que acontece é que, embora todas elas estejam em movimento, para nós, a nossa civilização tem 2-3 mil anos. E não dá qualquer mudança aparente na posição aparente dessas estrelas. E, de acordo com a forma como estão agrupadas essas estrelas, civilizações diferentes deram nomes diferentes. Perfeito. Nós temos a maior parte das constelações são de origem grega. Tá bom? Eram os que mais observavam? Não, os maias também. Os maias também, né? Sim. Os chineses observavam. Perfeito. Então, todas as civilizações praticamente, né, não tinha toda essa olhavam para o céu, né? Noturna, então quando escurecia, o que você olhava lá? Olhava o céu. Você olhava o céu. E não tinha poluição, né? Não tinha o celular, não era para baixo, era para cima que a gente olhava, né? E é uma forma de você fazer o quê? Você ter a noção de que época do ano você está passando. Tá. Então, pela posição das constelações, os egípcios sabiam quando iria ocorrer uma cheia. Então, a mesma coisa ocorre com os nossos indígenas. Eles têm outras constelações. Está relacionado com a mitologia deles. Tá bom? Algumas constelações são reconhecidas em várias civilizações. E é uma que a gente vai conseguir ver nesse sábado, a constelação de Escorpião. Nesse sábado? Nesse sábado. Então, a gente vai conseguir ver a constelação de Escorpião, o Cruzeiro do Sul. Inclusive, bem próximo ao Cruzeiro do Sul está as Guardiãs do Cruzeiro, entre elas a Alfa Centauro, que é a estrela mais próxima depois do nosso próprio Sol. Agora, Nathanael, para nós aqui, visualmente olhando, né, que a gente olha parece que está tudo muito próximo. Quando você fala guardiã, essa guardiã está anos-luz do que ela está guardando, né? Isso. Na realidade, a gente tem uma ilusão. A gente imagina que todas as estrelas estão numa abóboda. E todas elas estão na mesma distância. A gente vê como se fosse uma abóboda, a chamada abóboda celeste. Essa lente, né? A lente, essa lente, quase uma lente ocular. Os gregos imaginavam isso, né? Que você tinha esferas. Eles tinham um modelo de esferas. E cada esfera representava a órbita de um determinado planeta. Sim. Mas, Neto, você falou dessas civilizações antigas, né? É tão fascinante, né? Eu já vi alguns documentários do Egito Antigo, por exemplo, que as pirâmides, elas têm todo um alinhamento preciso, né? Com algumas constelações, né, professor Suzuki? É impressionante. E cada dia descobre uma coisa nova. Sim. E aqui no Brasil, né, um dos ramos também da astronomia chama-se arqueoastronomia. Tem uma colega de turma que eu estudei junto, que ela está nessa área, estudando principalmente ali no Nordeste, podendo associar com pinturas rupestres, como que era o conhecimento da astronomia daqui dos povos originários, de como assim foi desenvolvido também a astronomia aqui no Brasil. Que legal, né? Quer dizer, a gente fica pensando, quer dizer, eles pintavam o que eles olhavam, o que eles observavam, né? E é quase praticamente fidedigno, né? Porque como você falou, né, professor, não muda. O céu sempre foi o mesmo durante milhares e milhares de anos, muito antes da humanidade. Pois não, Maria. Temos participações aqui no nosso WhatsApp. Você também pode mandar a sua pergunta aqui no 991411048. O Leandro, ele está fazendo uma pergunta muito interessante que eu também fiquei curiosa. Com toda essa observação à vista, a pergunta que eu faço é o seguinte: existe ET, alienígenas, extraterrestres? Será que nós estamos sendo observados também? Não é só a gente que observa, Maria? E aí, professores? Estamos lá sendo pintados numa caverna também, professor? É uma coisa complicada. O universo é muito grande. Então, e situações parecidas com a nossa se repete várias vezes? É tal coisa. Você tem várias teorias. Tem pessoas que têm um cálculo chamado cálculo de Drake, que ele coloca todas as variáveis possíveis. E há a possibilidade, de acordo com esse cálculo. Mas, hoje em dia, outros cientistas imaginam que você está, na realidade, num local onde você tem aquilo que a gente chama de terra rara. Então, existem alguns astrônomos que imaginam a possibilidade. Outros imaginam que é possível que não exista.
porque são tantas variáveis que você tem. A única coisa que a gente pode dizer é que o pessoal está à procura. Está à procura, né? Está à procura. E a grande questão é, uma vez que você consiga, né? Pelo menos aqui, com a tecnologia que hoje a gente tem, não tem como a gente chegar nesse local. Perfeito. Como a gente falou, né? A estrela mais próxima, que é a Alpha Centauri, né? A gente fala, 4,2 anos-luz, mas são 40 trilhões de quilômetros. Puxa. Com a nossa tecnologia atual, a gente demoraria, se não me engano, era mais de 400 anos para poder chegar. Então, assim, não tem como, com a tecnologia atual que a gente tem, se não tiver nada melhor, né? Ou então, estudos recentes também têm falado, poxa, como é que não é só a questão da distância, mas o que você vai encontrar nesse caminho, né? Então, existe a dificuldade, por exemplo, quando a gente abandona, por exemplo, o sistema solar. Sim. O próprio sistema solar, né, tem os seus cinturões que são até onde o Sol atinge, até em que lugar você consegue essa proteção, né, em relação... Quando você fala proteção do Sol, é a questão dessa organização dos planetas que pertencem, Sim, né? Você está dentro toda essa de uma influência gravitacional, mas também né? você tem, né, toda uma estrutura, né, eletromagnética. Isso. E quando você sai desse limite, o que será que acontece? A gente não conseguiu reproduzir isso na Terra? Ainda não. Ainda não. Ainda não. A gente tem, né, as sondas Voyager e as Pioneers que estão atingindo já o limite. Supostamente o limite do sistema solar. Mas o que você vai conseguir observar em diante, a gente Suzuki, não tem nada. o sistema gravitacional nosso aqui, ele faz fronteira com outro sistema gravitacional, correto? Ou tem um lugar que ali não tem nada, não tem um sistema. Um fica esbarrando na outra? Pelo menos aqui do sistema solar, a gente ainda não tem... Está isolado. A gente parece que está isolado. Se o sistema mais próximo está 40 trilhões, digamos assim, o alcance... Qual que é o alcance do nosso não sistema solar? Não está mais esbarrando na outra. Tem um limite chamado cinturão de Oort, em que é um limite imaginário. Não se sabe direito até onde vai, o que que tem ali, se é uma coisa tênue ou se existe um limite claro, ainda são hipóteses. E olha, outra pergunta, né, ele ainda quer saber se vocês já viram algum OVNI, né, nesses avistamentos, eu também estou curiosa, mas ele quer saber se o nosso observatório, como é que está a situação? Ele está parado atualmente? Vai funcionar? Existe essa previsão? Projeto? Não sabem. É que é muito perto, você só sabe que coisa está longe, né? Quando está muito perto, a gente não sabe. Quando está muito longe, mas era um lugar bacana, né? Lugar bacana. Eu sempre falei aqui, Suzuki e Natanael, o quanto foi impactante para mim me tornar um curioso, porque eu sou curioso, né? E acho que isso é algo que tem que ser exaltado das pessoas. As pessoas têm que ser curiosas, né? Mais do que serem juízes, serem curiosas. Ao ir, enquanto criança, com 8 para 9 anos, no observatório lá do Ibirapuera. Aquilo, para mim, eu tomei noção do que era. Eu não sabia o que era, não entendia. Aquilo, para mim, foi impactante. Várias vezes eu pedi o ar lá dentro. E eu sempre falei para a Maria, sempre falei aqui também, né? Quando voltou, ficou um tempo parado, depois voltou a ter as sessões, né? Com aquela máquina. Hoje já não tem mais aquela máquina central, eles mudaram, né? Não, ele foi, se não me engano, lá de São Paulo ele foi recuperado. Foi recuperado. Isso, então por isso que ele voltaram às sessões lá do Planetário. Isso, o Planetário, exatamente. Então para mim foi impactante. A partir dali realmente tudo era curioso, desde o micro ao macro, né? Como é que está sendo o estudo, né, de vocês? A gente falando agora do nosso país, nós falando um pouco do nosso estado, né? E aqui da cidade de Piracicaba. Há um tempo atrás, uma pessoa estava construindo um observatório na cidade de São Pedro, há uns anos atrás. Ficaram sabendo disso? Aquilo também não deu em nada, né? Porque a gente ficou pensando que é uma coisa tão bacana, porque a gente está olhando além das nossas fronteiras, né? Para muita coisa interessante, talvez até para soluções, né? Enfim, como é que está a nossa cidade em relação a esse... E a gente vai falar do evento que vai acontecer já, que é o terceiro. Pois não. Com a paralisação do observatório, né, as únicas atividades são feitas, boa parte das vezes, pelo IFE, pelo Instituto Federal. Instituto Federal. Onde eu dou aula. Então, a gente tem um projeto de extensão e esse projeto a EIP está junto conosco. Está junto, né? Parceira. E é a forma que a gente tem de estar divulgando essa atividade. Então, o que a gente faz? Não é só
os professores do IFE, os estudantes. Você tem muitos astrônomos amadores que trabalhavam no observatório. Então, tem o Warner, tem o Mantelato e outros que participam junto com a gente. Toda vez que a gente faz uma atividade, eles estão lá junto com a gente participando. E é incrível, eles ficam toda hora perguntando quando vai ter uma atividade para poder estar participando. É fora de série. Você pode ter um instrumento, como esse daqui que está aqui do lado. Sim. E esse instrumento é um instrumento nacional, que é feito lá em Curitiba. Olha só que legal. E são poucos os instrumentos. No Brasil é raro você ter acesso a instrumentos. E você percebe que não adianta você ter um instrumento. O interessante é você estar compartilhando isso com as outras pessoas. Então, isso que dá o grande prazer para a maior parte dos astrônomos. O Suzuki entrou nessa também de estar participando dessas atividades. Ele estava meio parado, agora reavivou a vontade dele de estar trabalhando. Suzuki, você, durante o período, você morou no Japão, é isso? Isso, morei 2 anos e meio para fazer o mestrado. Mestrado sobre? Em astronomia. Em astronomia. Como que é encarado no Japão? É diferente do Brasil? A gente fala que houve um interesse do governo, né, no pós-guerra. Eu tenho me interessado sobre essa parte de planetários, inclusive, e eu descobri que no Japão, eu não me aprofundei ainda, mas houve um incentivo no Japão para que, né, no pós-guerra, cada província, né, que é o equivalente ao nosso estado, tivesse o seu centro de divulgação científica ou planetário. Né? E, inclusive, ano passado foi o centenário dos planetários. Fez 100 anos de que o primeiro planetário foi construído. E então houve uma mobilização, né, da Associação de Planetários do mundo todo para fazer a comemoração desse centenário. Inclusive, os planetários do Brasil também participaram desse evento. Então, houve esse incentivo, né, governamental para que esses países pudessem ter, para que o Japão pudesse ter esse incentivo, tá? Tanto é que, assim, tenho tentado acompanhar um pouco isso daí para poder trazer, né? Assim como, né, houve esse despertamento nas crianças, né, de poder ir num planetário e tal, poxa, porque aqui também a gente não sonhar com... Exatamente. Maurício, vamos falar, a gente vai ter mais pergunta para vocês, viu? Maurício falou mentira, falou que ia ser rápido, tem nada rápido aqui não. Maurício, um pouquinho solo. Maurício, fala para nós o evento, quando vai acontecer, depois a gente retoma no final da entrevista também, você fala para nós, é a terceira noite de observação astronômica no campus da FUMEP. Quem pode participar? Neto, é um convite para toda a família, principalmente porque é o mês de julho e as crianças estão sem ter o que fazer em casa, deixando papai e mamãe loucos, né? Então a gente conseguiu criar esse evento, que ele tem astronomia, ele tem uma parte de inovação com exposição de robótica, né? Legal. A gente vai ter oficinas para crianças montarem aeromodelos também de papel e além disso a gente vai ter food trucks. Então, só para você ter uma ideia, nos 2 primeiros eventos que a gente fez, passaram 700 pessoas pela FUMEP. Que legal. Há uma demanda reprimida desses amantes, né, que ficaram órfãos com o fechamento do observatório. E a gente identificou esse nicho. E, Neto, você falou uma coisa, eu que participo ali no dia a dia, eu me assusto com o nível das perguntas que as crianças fazem para os astrônomos. Como eles estão bem informados. Não vou dizer que é uma discussão de igual para igual, mas assim, é um nível muito próximo da realidade do que acontece na astronomia. Olha que legal, a gente tem esse equipamento que foi montado, né, no anterior, correto? Isso. Pode passando para mim, Ana, para a gente ver, viu algumas imagens legais? Isso é um celular, é isso? Isso é uma simulação para poder mostrar como está para fazer uma comparação ali, né? E as constelações naquele momento. Inclusive, ele vai mostrar os planetas, né? No sábado a gente vai poder olhar a Lua, observar a Lua. E vai ter o planeta Marte também. Ô Suzuki, a gente vai estar observando, para quem for lá, vai ser através do instrumento e através de uma TV, que parece que eu vi uma TV ali, vocês coligam também? Como é que é feito? É o computador? É isso? É coligado? Isso, foi um dos astrônomos amadores que levou esse equipamento, que tinha uma câmera acoplada, e ali então ele pôde ir fazendo as observações e mostrando no telão. Que legal. Ó, nós estamos ao vivo. Ô Lucas, eu vou pedir para
para o Lucas dar um pulinho aqui. Nós estamos ao vivo, você vai participando conosco, 991411048. Está chegando uma pergunta. E para quem quer? Ó, só tem pergunta desse nível aqui, hein? Olha só, vamos lá, Maria, pode fazer, por favor. O pessoal ficou realmente curioso, né? Porque, claro, que esse é um assunto que sempre gera curiosidade, não tem jeito, né? Mas o Vander, ele está falando aqui a respeito dos alienígenas, dos OVNIs, né? Que alienígenas são drones, viu, Neto? Nada mais que drones. São drones. Até o momento, o drone está assustando muita gente. E ele faz um comentário aqui, ó. Com a evolução na criação dos humanoides, os robôs, etc. Certo. Se a gente vê um ET, não dá nem para acreditar. A gente que acha que é. Inclusive, vai ter uma parte ali do evento, uma programação voltada para robótica também, legal, né? Que é muito interessante, né, Maurício? Vamos falar um pouquinho dessa parte. Vamos, a gente vai ter algum dos conteúdos e dos materiais que são produzidos nos cursos da Escola de Engenharia de Piracicaba e do próprio Colégio Cotipe, né? Então vai ter um braço robótico, sabe aquela quando você vai no shopping, aquela maquininha de você pega os brindes e vai com a mãozinha? A gente está criando um desse também para as crianças poderem interagir, né? Então, ou seja, é toda uma programação voltada para a família. E com um outro adendo, né? A FUMEP, ou seja, a EP e o COTIP também são um posto de arrecadação para a campanha dos agasalhos. Então, assim, a entrada é livre, né? Começa a partir das 17 horas. Por que a gente está começando mais cedo? Porque vai ter o lançamento de foguetes, Neto. Que legal, e está escurecendo às 17h40. Perfeito. Então a gente começa lançando os foguetes, né? E depois às 18 horas já escurece, já pode fazer observação astronômica e a gente vai ter uns postos de arrecadação para agasalhos. Se você tiver cobertor, manta, roupa de criança, passe e deixe lá, que dá tempo de participar dessa campanha também. Vai até que hora, Maurício? Começa às 17 horas, já vai escurecer, e vai até que horas a programação? Provavelmente a gente não conversou sobre isso, mas até às 21 horas. Legal, legal. Ó, a gente até meia-noite, né, professor? Essa é a verdade. Na última apresentação foi muito mais longo. E ainda o pessoal ficou conversando muito tempo. É claro. Ainda mais com essas crianças, né? Com as perguntas curiosas. Né? Não precisa fazer inscrição, nada, né, Maurício? Só chegar. Só chegar direto e desfrutar do que a gente está preparando com muito carinho para toda a população. Muito bom. E a gente tem amantes aqui do universo, da Lua também. O Vander, ele tem uma máquina fotográfica maravilhosa, né? Super, uma definição incrível, e ele gosta de fazer fotos também à noite. Esse aqui ele tirou debaixo do prédio, ó, que a gente vê lá em cima a luz da lua, né? Muito forte, bonita. Depois ele tem essa aqui que dá uma olhada, gente, na definição, né? Você vê ali todas as características, né, da lua. Que nota, professor, pro Vander? Nota 10. Inclusive, no sábado agora, a lua vai estar assim, com a iluminação de 71%, né? Vai estar na lua crescente, já passando da metade. Sim. Então, mas vai dar para ver bem os detalhes das crateras lá também. Tá rebatendo a luz do sol, quase um espelho, né, professor? Essa daí é uma lua vermelha, né? Essa a lua aqui, vermelha, né? Essa aqui, olha. Essa daí ocorre durante o eclipse lunar. Então, parte da luz passa na atmosfera e filtra. Você consegue filtrar e gera essa coloração. Essa cor. Avermelhada. O que dá cor justamente são as partículas que tem na nossa atmosfera, correto? É isso? Não, a nossa atmosfera, ela absorve alguns comprimentos de onda e acaba sobrando só o vermelho. Tá. Então, no ar, o vermelho consegue passar. Ele vai passar. Na água, é justamente o inverso, é incrível. Com 10, 15 metros de profundidade, não tem mais vermelho. Se você perde a coloração vermelha, você consegue identificar. Se você fizer mergulhar com uma camiseta vermelha, chega lá 15 metros, ela está preta. Então, é bem interessante. Que interessante. É o inverso do que acontece com o ar. Todas as tardes, ao amanhecer nosso, o que chega para nós é a luz vermelha. Tá bom? Então, a absorção, né? Pela atmosfera. Perfeito. E falando um pouco, né, dessa questão de como a Lua influencia, né, na Terra, em alguns eventos aqui específicos, a gente tem o mar que é influenciado, a agricultura, os bebês, né, que muda a Lua. O Natanael falou das estrelas também que influenciam a colheita.
Não, não vai influenciar. Isso é um mito, né? Não ocorre isso. A maré sim. Ocorre. E a própria Lua, né? O pessoal da Exalc montou experimentos para saber a germinação de plantas, o efeito, e não constou nenhum efeito. O que você tem um efeito é sobre as marés. Isso é evidenciado. E os bebês? Porque muda a lua nas bebês. Não, o pessoal não consegue comprovar cientificamente. Não consegue comprovar isso. Não consegue. Mas então são muitas coincidências. O que o pessoal conseguia fazer antes do evento do radar, quando ocorria a lua cheia, a pesca de sardinha subia lá em cima. Tá bom? E lua nova não pescava nada. Não pescava nada. E aí, mas o problema não era a lua, na realidade. O problema é quando você solta a rede. A sardinha, quando chega próximo à superfície, a luz da lua indicava, ó, o cardume está lá. Ele enxergava. Aí enxergava onde estava o cardume, aí você soltava antes do a rede radar ia na posição olho, correta. Né? Correto. Não é que afetava a pesca. A pesca. Tá bom? Não é que a sardinha ia olhar a lua, de repente, né, professor? Subiu para dar uma olhada na lua, já pescava a sardinha. Mas se a pessoa acredita... Deixa lá, está funcionando, né? Tá funcionando. O que as estrelas indicavam era pelas constelações. Então, desde os povos antigos, eles sabiam que quando surgiam determinadas constelações, estava começando a mudar, por exemplo, as estações do ano. Estação do ano. Então, toda a ligação que tinha, por exemplo, né, alguns povos já conseguiam ver até pela posição do Sol, que ela varia também durante o ano, né, tanto o horário do nascer quanto do ocaso, mas também a posição dele vai mudando conforme a estação do ano. Então, eles conseguiam prever cada um desses movimentos, pela observação desses movimentos, eles previam, né, quando era a época que já podia chegar a época da colheita ou coisas assim. E a arquitetura também, né, era muito inspirada, né, na questão da luz solar, da própria lua, né? Vários templos eram construídos, né, não com olhar somente aqui no espaço físico da Terra, mas também observando as estrelas, né, de frente para tal constelação, né? Ou de frente para o Sol, de frente para a Lua, para entrar. Hoje ainda a gente vê isso, né? Você vai comprar o terreno, você leva uma pessoa especializada ali para indicar, olha, melhor construir aqui. E é uma dica básica, né? Leve uma bússola, ou pegue mesmo a bússola do celular, e o pessoal fala que, né, as casas mais quentes ou o lado mais quente, por exemplo, de um apartamento, é sempre o lado voltado para o norte. Sempre voltado para o norte. E aí a gente está pensando você vai pegar assim, o sol... Assim, em toda a extensão, em toda a extensão. Do lado norte. Então, se você quiser uma casa mais fria, você olha para prefira o lado sul, né? Voltado para o lado sul. A nossa casa acho que foi feita no Polo Sul. Foi bem... Lá no Polo Sul mesmo, é fria, foi gelada. Precisamente, né? Essa orientação se dá para o hemisfério sul. No hemisfério norte é o inverso. A mesma coisa em relação à instalação de placa solar e aquecedor solar. Sempre na face norte. Sempre na face norte. E é interessante em relação ao quê? À esfera celeste. Aí o que ocorre? A posição das estrelas não muda. Mas existem alguns pontos que têm o quê? São corpos errantes, que são chamados planetas. Então, quem se movimenta em relação à esfera celeste? O Sol, a Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. São 7. São 7 os corpos errantes. Os corpos que são 7 os dias da semana. Perfeito. Então, a origem da semana se deve aos corpos errantes e também à Lua, que o ciclo lunar dá 28 dias. Dá 28 dias. Que é praticamente um mês. Um mês. Então, você tem o quê? Alguns povos, como os árabes e os judeus, que o seu calendário é o calendário lunar. Lunar. Muito bom. Ó, eu pedi para a Maria pegar a imagem, é uma imagem que já está bem batida aí, mas eu queria que vocês comentassem sobre ela. É aquela imagem que foi filmada por um F-16, eu acho, daquele objeto muito rápido, né? Vocês já observaram isso também, né? Maria vai puxar aqui, ver se a gente consegue mostrar, para a gente supostamente dizer o que é. Supostamente. Nem os Estados Unidos conseguiu identificar ali. Mas vamos entrar no assunto polêmico, já que vocês estão aqui. Nós vamos falar daqui a pouco, Maurício, só calça a cabeça. A Terra é redonda mesmo ou ela é plana? Só para a gente poder esclarecer isso aqui com dois estudiosos. Como o Maurício tem dúvida, às vezes. O Maurício às vezes tem dúvida. Olha, se você teve dúvida, uma fase da vida você teve dúvida. Mas explica. Não me comprometa. Se você usar uma régua, não vai ser um instrumento adequado. Tá bom? Então, a régua não vai conseguir fazer isso. Que os terraplanistas usam, né? Sim. Mas isso daí faz mais de
quase 3.000 anos, que Eratóstenes, um grego, ele conseguiu provar que a Terra é redonda. Inclusive aqui eu tenho um modelo da esfera armilar. Então, esse modelinho aqui é o modelo em que você tem a Terra como centro. Perfeito. Então, fisicamente, não é um modelo errado. A Terra, nós percebemos o que? O movimento do Sol girando em torno da Terra. Nós percebemos como a Terra estivesse totalmente o quê? Parada. Tudo gira em torno da Terra. Esse é o modelo geocêntrico. Hoje a gente sabe que esse modelo aqui, o sistema solar é melhor explicado através do modelo de Copérnico. Mas, voltando, no caso, então, veja aqui, o modelo grego. Modelo grego, perfeito. Tá certo? Esse modelo aqui está a Terra, aqui, bem no centrinho aqui, e tem o quê? Os anilos, né, que são os anéis. E você tem o quê? Ela já é redonda. E a partir daí, olha, você tem todas as estações do ano. Você tem a projeção do Equador, do trópico. Na época, ele não conhecia nada disso. Está bem no centro ali, né? Está bem no centro, exatamente. E o que aconteceu no caso de Eratóstenes? Ele era bibliotecário de uma biblioteca. Como é que ele fez esses 6 instrumentos? Ele usou um instrumento espetacular, uma vara. Uma vara, que é o chamado gnomon. Então, ele sabia, ele pegou um papiro, ele era bibliotecário da Biblioteca de Alexandria, e ele, nesse papiro, dizia que numa cidade chamada Siena, em um determinado dia do ano, o sol estava a pino, não tinha sombra. O sol batia no fundo do poço. Aí ele viu aquilo lá, a maior parte das pessoas podem passar por isso e imaginar o quê? Que coisa interessante, não tem interesse nenhum. Mas ele pensou o seguinte, nesse mesmo dia, aqui em Alexandria, isso não acontece. Ele colocou uma estaca e deu um ângulo em torno de 5 e alguma coisa, 5,7 graus, se eu não me engano. E a partir daí, o que acontece? Qual a explicação? A única explicação é que a Terra tem uma curvatura. Tem uma curvatura. E a partir daí, através de uma regra de 3, ele descobriu a distância entre Siena e a Alexandria. E aí ele fez uma regra de 3. Sabe que a volta toda dá 360, 5,7, tantos quilômetros, na época, estádios, né, que ele colocou, ele conseguiu chegar na curvatura, com um erro muito, muito pequeno. Que legal. Tá certo? Então, é uma coisa interessante, né? Com poucos instrumentos, você já consegue determinar. E outras coisas os gregos fizeram. Eles calcularam a distância da Terra à Lua, calcularam a distância da Terra ao Sol. Então, eles tinham noção, apesar usando geometria simples. Tá bom? A única coisa que eles faziam é em relação ao quê? É a Terra que está parada ou ela que está em movimento. Existiam gregos que imaginavam que ela estava em movimento. Mas o que acontece? Esse modelo aqui foi desenvolvido por um outro grego chamado Ptolomeu. Tá certo? E ele conseguiu explicar tudo que você vê. As estações do ano, a posição do Sol em relação à esfera celeste, tudo é explicado através desse modelo. Inclusive, é interessantíssimo que, a partir desse modelo, foi criado um primeiro computador mecânico, que é o dispositivo de Antecítera. Foi descoberto por acaso, no mergulho, o pessoal descobriu lá um metal, e hoje em dia o pessoal está reconstituindo esse material. Ele consegue prever o movimento dos planetas, inclusive movimentos de laçada, que os planetas se movimentam de leste para oeste, mas tem eventos que ele dá uma volta. Ele volta, faz um movimento contrário, chamado efeito laçado. E esse dispositivo conseguiu explicar isso. Que legal. Então, é incrível. E a única forma de você provar que nós, na realidade, a Terra está em movimento, só surgiu muito depois, através de um experimento chamado pêndulo de Foucault. O pêndulo de Foucault mostrou que, na realidade, a Terra tem um movimento de rotação. Então, a ciência é interessantíssimo. É uma sequência de conhecimentos e a gente está nesse processo. A gente não sabe todas as coisas. Eu não sei se existe vida lá fora. Pode ser que exista. Pode ser que exista, né? Pode ser que não exista. E pode ser que exista com mais saber ou menos, né? Eu não sei nem se a gente tem vida inteligente na Terra.
Isso se prova cada dia. Isso aí tem que comprovar. Isso aí tem que comprovar. Pois é, o pessoal tá adorando o assunto aqui. Gente, não tem como não gostar. É muito interessante, né? A Rose está dando boa noite, amando o assunto. O céu é maravilhoso, não só à noite, mas durante o dia também. E ela, como uma amante também, ó, faz as fotos dela, né, Rose? Olha lá, da lua. Que bonito, hein? Olha, essa foto aí foi tirada durante o dia. Durante o dia. Ué, então, é interessante o seguinte, se você pegar, então você está vendo a Lua, isso daí ocorre, ela está quase a metade, é quarto minguante. Isso vai ocorrer, então ela vai nascer em torno de meia-noite e ela vai se pôr no lado oeste, de acordo com a visão da Terra geocêntrica, ela vai se pôr no oeste ao meio-dia. Então, lá pelas 10 horas vai estar ali na linha do horizonte. Se pegar uma esfera e colocar na direção, na mesma posição que está o Sol, você tem a parte de baixo. Você vê a iluminação idêntica que você está vendo lá no céu. Que legal, que legal. Então é muito interessante, né? Deixa eu só abrir aqui, o Neto pediu para a gente mostrar. Isso é para curiosidade. Outra coisa que você consegue fazer observação durante o dia é do próprio Sol. Você pode fazer muito os filtros, né? Você consegue observar o Sol. Então você tem que usar um filtro. Ou fazer projeção. Então você consegue fazer. Não se deve nunca né? olhar direto para o telescópio. Né? Mesmo que seja uma luneta muito pequena. Sim. Deixa eu registrar também a audiência aqui lá de São Paulo, o Marquinhos lá da Penha está assistindo a gente, mandando abraço, Neto, para todo mundo. A Sônia, tô ligada do norte do Paraná, está assistindo a gente. Legal. Assunto especial para mim. A filha e a neta são aqui piracicabanas. Que legal. Pelo Instagram. Muito bom. Vamos ver essas imagens aqui. O Sol, né, está tendo várias explosões. Tem sempre várias explosões. Isso influencia diretamente a Terra, né? E aí, Suzuki, queria que você falasse sobre isso. Isso é normal? É uma situação normal da estrela? Sim, o Sol, ele tem ciclos de atividade solar, né? Se não me engano, era em média 12 anos. E a gente está agora num pico dessas atividades. Então, o que acontece? Acontecem mais explosões solares e, ao ter essas explosões, ele ejeta muito material junto, né? Partículas. E algumas delas, ocasionalmente, vai vir em direção à Terra. Tá? Para nós, o que ela influencia? Vai, principalmente para os satélites, né? Então, por exemplo, os nossos GPS dependem puramente desses satélites. Também em redes de energia, você vai ver, né? E também na transmissão à rádio. A transmissão à rádio também, né? Diretamente. Atrapalha bastante. Vamos ver. Mas isso daí é interessantíssimo, né? Durante essas explosões, essas partículas carregadas vão até o Polo Norte e o Polo Sul e são presas. São atraídas? São presas pelo campo magnético da Terra. E ao interagir com oxigênio, nitrogênio da alta atmosfera, gera as famosas auroras boreais. Olha só. A aurora boreal está relacionada com a atividade solar. E uma coisa interessante, bem interessante, um cientista argentino, ele contou o seguinte, ele começou a perceber a vazão da Foz do Iguaçu. E aí ele percebeu o quê? Ocorria de acordo com o ciclo. O peixe vai cair o peixe. Ocorria de acordo com o quê? Com o ciclo solar. Olha. Aumentava o ciclo solar, a vazão sobre a Catarata do Iguaçu. Então tem uma correlação totalmente direta. Então a distribuição de chuvas que a gente tem no planeta está relacionada também com o ciclo solar. Com o ciclo solar. Então, inclusive, numa desses picos, né, de atividade, numa dessas explosões que veio aqui para a Terra, foram observadas auroras até na Espanha, no Canadá, nos Estados Unidos, né, e não só nos polos, mas exclusiva nos polos, mas foram tão intensas, né, essas interações que puderam ser observadas na Europa, tá, e fora dos polos. Muito bom. Não vai dar tempo de a gente mostrar, a gente tem mais participações, mas eu queria convidá-los para participar mais vezes, que o público gostou. Tem muita pergunta aí para a gente falar, enfim, responder, né, e sem conversar dúvida com o público. Então, queria que você convidasse, Maurício, também convidasse o público, sábado agora, se você quiser mais informações e tem um momento ali para conversar, os professores vão estar lá também, você vai poder conversar, é um evento muito bacana. Então, dia 5/7, é sábado agora, vá até
esse encontro que você vai gostar muito, gente. É algo muito importante a gente observar além, né? O além, né? Saber que tem muito espaço aí para a gente se identificar, se inspirar. Então o evento vai acontecer agora, sábado, a partir das 17 horas, entrada franca, né, Maurício? E eu diria o seguinte, um dos grandes atrativos desse evento é que a observação é feita a partir dos telescópios que os astrônomos cedem. Legal. Né? Só que além de eles ceder, eles também explicam, os alunos de física gastam o tempo que for necessário para conversar com as pessoas. Isso, Neto, enriquece muito o evento. As pessoas saem lá com mais conhecimento do que quando chegaram, né? Por isso que eu falo que é um evento para toda a família. Você vê os pais, os filhos, os avós, todo mundo interagindo com esse equipamento, com tecnologia, mas também com o calor humano das pessoas que estão lá para explicar, sem pressa, né? E isso é muito interessante, tem enriquecido o nosso evento em termos de procura do público. Muito bom. Quero agradecer a presença de vocês. Conosco, então, batendo esse papo, o Jonathan Suzuki, muito obrigado, Suzuki, pela sua presença. Natanael também, muito obrigado, viu, Natanael, pela sua presença. E o Maurício também, nosso amigo, sempre presente, tá bom? Obrigado, viu, gente? Parabéns. Valeu, parabéns.